Olá, queridas alunas, queridos alunos, eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui diante do nosso 10º encontro. Hoje nós vamos iniciar a- as questões sobre o romantismo no Brasil, agora sim, de fato, o romantismo no Brasil, que se deu ali no período de 1800, né, ali o início de 1836. Todo esse manifesto, nós não vamos ainda falar, né, do primeiro, segundo ou terceiro momento do romantismo no Brasil, mas desse início, e também assim, do marco da poesia, o que acontecia dentro do que estava após a independência do Brasil, quando ali, por essa influência, o romantismo no Brasil, algumas marcas que vocês vão entender. Peço licença aqui para poder compartilhar o material com vocês. Então, hoje, como eu falei, a nossa aula número 10, nós vamos conversar sobre o romantismo brasileiro, a nossa disciplina Literatura Brasileira 1 do nosso curso de Letras, e eu sou a professora Valquíria Maranhão. Então, o romantismo brasileiro ali, né, entre 1836 a 1881, acontecia de uma forma que era a decorrência da independência política e de suas consequências socioculturais. Novo público leitor, como a gente conversou na aula passada, instituições universitárias e jornais, e particularmente o nacionalismo ufanista, que invadiu o país após 1822, que é o ano, né, da dependência do nosso país. Tem escritores com os seus principais intérpretes. Então, entendemos também como nação ufanista, né, essa que vem em defesa exaltada dos valores nacionais, com vistas a definições de identidade local. O objetivo ideológico do romantismo brasileiro, principalmente na primeira geração, era contribuir para a grandeza da nação por meio de uma literatura espelho do novo mundo, de sua paisagem física humana. É importante falar que aqui a identidade que nós tínhamos, né, do Brasil era suas belezas naturais, as belezas naturais do país novo, com uma paisagem exuberante, com as terras ricas, como nós já conversamos antes, e aí esse objetivo, há um sofrimento de missão que revela ao Brasil por intermédio de uma literatura autônoma, que nos expressasse. Para alcançar esse objetivo particularista, os valores do romantismo europeu foram adaptados pelos escritores brasileiros. O romantismo voltava-se para a natureza, particularmente para a sua realidade exótica. Essas preocupações contribuíram para o desenvolvimento de uma literatura ufanista, que vem desse amor, tá, gente? A palavra vem do amor à pátria, do amor exagerado, tá? Um amor exagerado pela pátria. Conforme referimos anteriormente, a representação do nacionalismo romântico brasileiro se deu por meio do indianismo, do regionalismo, da natureza, da procura da língua brasileira. Então, nós temos aqui, esse indianismo, o regionalismo, a natureza, a procura da língua, como esse aspecto, tá? Ufanista do nosso país. Então, vamos lá. O dianismo partindo do modelo do bom selvagem russoniano. Mas é importante salientar que esse amor demonstrado aqui, que buscava identidade para o nosso país, se dá por meio dos indígenas, porque era o ser mais, que pode-se dizer, original de verdade do nosso país. Porque como é que poderia exaltar o homem branco, não é? Que relacionava-se com o europeu. O europeu era o colonizador, então não tinha como ser essa exaltação. Então, a exaltação ao negro é um período que era o período escravizado, né? Do homem negro escravizado. Então, como é que ia ser essa exaltação ao indígena? Que era
o símbolo, né, do país, aquele originário do país, mas a gente sabe que, na verdade, era uma simbologia para a escrita e para essa venda, essa demonstração do país para o exterior, porque nós já sabemos e nós já estudamos o que foi feito com o indígena. Então, esse amor, esse respeito, de fato, não aconteceu, porque se acontecesse, não haveria ocorrido tantas atrocidades, como nós sabemos. O romantismo brasileiro construiu um modelo de herói representativo do passado e da tradição do país, naquele momento jovem e sem passado ou tradição. Contraditoriamente, a construção desse herói ignorou a cultura indígena e contemplou a imagem do cavaleiro medieval. No entanto, o índio primitivo, habitante da terra, representava o próprio instinto da nacionalidade. A imagem positiva do indígena oferecia às elites nacionais o orgulho de uma ascendência nobre. Isso ajudava a legitimar o seu poder no Brasil pós-dependência. E aí nós temos regionalismo, o regionalismo romântico, derivado da consciência eufórica de um país novo, procurou afirmar as particularidades e a identidade de cada região nacional para torná-las literárias e, em consequência, torná-la literária do Brasil. Esse regionalismo, no entanto, não passou de simples moldura, uma vez que a intriga romanesca era urbana e gravitava em torno dos esquemas românticos próprios do folhetim. A linguagem citadina ocupava o lugar de fala original das regiões retratadas. Então, isso aqui só foi realmente algo, né, de uma simples moldura. De verdade, nós não tínhamos uma identidade regional. A natureza, a terra era identificada como a pátria. Por isso, os fenômenos naturais tornaram-se representativos da grandeza do país. Juventude, vitalidade, exuberância transformaram-se compensações da pobreza social e, ao mesmo tempo, simbolizavam as potencialidades do país, e até hoje é assim. Nós sabemos que o nosso país tem pouco mais de 500 anos, isso é muito pouco, não é? Quando nós pensamos nos países como colonizadores, é pouquíssimo tempo. E nós ainda temos, embora muitos biomas, né, devastados, explorados, nós temos ainda essa imagem de um país, como diz a canção, né, abençoado por Deus e bonito por natureza, com muita, muita beleza natural ainda a ser observada, admirada e, quiçá, deixar de ser explorada. A procura da língua brasileira. Então, escritores românticos como José de Alencar reivindicaram para a literatura brasileira uma língua própria. Por isso, pode-se constatar nas obras dos autores românticos certa sujeição da técnica expressiva à sensibilidade local. Então, o uso do vocábulo original e a colocação pronominal são exemplos disso. Com essas marcas, o movimento romântico no Brasil foi deflagrado com a publicação da revista Niterói, em Paris, em 1836, trazendo um epígrafe que defendia a ideia, entre aspas, tudo pelo Brasil e para o Brasil. Essa revista, elaborada por intelectuais que estudavam na Europa, propunha investigar as letras, as artes e as ciências no Brasil. Gonçalves de Magalhães destacou-se no grupo. Ainda em 1836, ele publicou o livro de poemas Suspiros Poéticos e Saudades, obra que introduziu o espírito romântico no Brasil. A seguir, algumas estrofes desta obra, nas quais estão presentes características da literatura romântica brasileira, referentes ao papel e ao caráter do poeta e à natureza, como manifestação do eu lírico. Então, observemos aqui o Vade, são apenas algumas estrofes desse poema, tá? Que faz parte dos suspiros poéticos e saudades de Gonçalves de Magalhães. Então, aqui
né? Por missão, ele apresenta aqui uma missão, a natureza do poética, essa natureza do poética como missão, tá? O vate quer dizer aquele que escreve poesia, que tem, que é dado a essa função de escrever poesia. Então, vejam bem, por que cantas, ó vates? Por que cantas? Qual é a tua missão? O que és tu mesmo? Para ti nada é morto, nada é mudo. Com o sol e o céu e a terra e as noites falas. Tudo te escuta e para responder-te. Do passado o cadáver se remove e do túmulo seu afronte eleva. O presente te atende e no futuro eternos vão soar os teus acentos. Quando o vento enfurou a setua, as comas dos basílicos bosques, voz tremenda, igual a do trovão, ao longe a troa, e uma nuvem de flores se levanta, com que o ar com seus eflúvios embalsam. Assim, quando te agita o entusiasmo, dos lábios teu emana a alma torrente, troante e rescindente de perfumes. Umas vezes soberbo, impetuoso, qual água que sublime o céu devassa? E do céu sobre a terra os olhos desce, do teu ígneo alado engenho, no ar suspenso. Não, ó mortais, não vos pertenço, exclama. Eu sou órgão de um Deus me inspira. Eu sou intérprete, seu intérprete sou, ó terra, ouve-me. Outras vezes, nas selvas meditando, sobre o tronco sentado junto a um rio, que em balança da lua a gente a cópia, como entre as folhas, sussurrante vento, gemer parece, e de algum mal carpice. Tu gemes e com verme te comparas, que arrasta pelo chão a inútil vida. Quero e vês-me nas águas que a teus pés deslizam a imagem de teus dias fugitivos. Vou voltar aqui, tá? Para essa estrofe que fala, né, do vento, desse furor e dos bosques e das florestas. Aqui nós temos acesso, né, à natureza como compreensão do sentimento do eu lírico. Entendam que, reforçando o que falamos anteriormente, era ele, Gonçalves Dias, o autor, né, deste poema, ele era um intelectual que estava na Europa e ali na França, por meio desse poema, era vendida essa imagem de Brasil, caracterizando essa linguagem do Brasil, trazendo essa ideia de língua, né, que Gonçalves Dias ali lutou para que nós tivéssemos tal identidade. E por meio dessa poesia, aproxima-se dessa ideia de identidade, do romantismo no Brasil e da nossa língua. E aqui nós temos o poeta como um engenho inspirado. Inspirado em quê? Na natureza, em tudo que ela oferecia. E esse olhar cuidadoso a tudo isso, né? E esse exclamar que tem aqui, ó, não, ó mortais, não vos pertenço, exclama. Eu sou órgão de um Deus me inspira. Seu intérprete sou, ó terra, ouve-me. Então, essa ligação mesmo, né, da conexão da natureza, e é a ela que eu sirvo, e é ela que me inspira. E aqui a valorização da natureza e a relação do mundo exterior e o estado de alma, né? Outras vezes, nas selvas meditando, sob um tronco sentado. Então, vejam bem, né? O que vem de externo, que vai trazendo inspiração para o estado da minha alma. A partir daí, sair essa escrita, essa identidade de língua. O romantismo no Brasil evoluiu por meio de 3 gerações, cada uma delas resumindo uma perspectiva própria, mas sem comprometer a transferência das características uma à outra, numa interpenetração muito acentuada.
Na próxima aula, estudaremos aspectos do primeiro momento, tá, gente? Da primeira geração do romantismo no Brasil e a poesia de Gonçalves Dias. Eu desejo para vocês bons estudos e até a próxima aula.